Olha, a cidade de São Paulo fechou o ano de 2023 com um faturamento superior a 17 bilhões de reais. Isso são dados do Observatório de Turismo e Eventos, ligado à empresa municipal SP Tours. E só no que a gente diz sobre receptivo, que são as pessoas que vêm do interior de São Paulo, de outros estados e de outros países também, nós tivemos mais de 6,5 milhões de pessoas que vieram fazer turismo de negócios. Olha, e para falar deste assunto, que é um assunto palpitante, eu acho que a gente tem que falar de uma pessoa que é emblemática nesse segmento. Nós estamos falando de Gustavo Pires, presidente da SP Tours, um jovem que começou a sua carreira, aliás, como bacharel de Direito, né? Foi formado pela Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, e que já teve uma trajetória muito grande, apesar da sua tenra idade, mas com muita experiência. 31 anos, eu acho que é o presidente mais jovem que eu... Segundo, o primeiro é o João Dória. O primeiro é o João Dória, é verdade. É verdade. Ele foi com 26, eu fui com 29. Então tá bom. Esse moço aqui, ele tem uma trajetória invejável. Foi secretário, fez parte do secretariado do governo Mário Covas. Mário Covas, não, Bruno Covas. Mário Covas é que eu entrevistei o avô. Mas Mário Covas é ídolo também, com certeza. Então, o Bruno Covas, que fez um trabalho de excelência lá e teve participação em muitos segmentos. Então, como executivo coordena a Comissão Intersecretarial do Calendário de Eventos Estratégicos da cidade, membro do Conselho de Administração da Coab e da São Paulo Parcerias. Gustavo, agora sim, muito obrigado pela sua presença e a gente quer muito falar de você. Muito obrigado, Cacá. Júlio, é um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar aqui no podcast do Feiras e Negócios. O trabalho de vocês é muito importante para a gente conseguir comunicar com o setor e acho que a entrada de vocês é perfeita para mostrar o quanto esse setor é fundamental para a cidade de São Paulo e para o país. São Paulo é a maior referência em turismo de negócios da América Latina e, sem sombra de dúvidas, uma das maiores do mundo. E isso todas as marcas globais que a gente tem contato falam antes de nós falarmos, eles já sabem disso. Então, é fundamental a gente falar desse tema, onde São Paulo é referência mundial. E quando se fala de referência mundial, eu queria que se você pudesse nos dar um balanço do que foi 2023 nesse segmento de feiras, de eventos, e mais do que isso, né? O aquecimento dessa área do entretenimento musical, principalmente, que São Paulo foi escolhida como a capital global da música. Então, eu queria que você falasse desses dois temas de uma maneira mais ampla. Com certeza. Acho que, começando pelo turismo financeiro, o turismo de negócios em São Paulo, São Paulo é tão incrível e esse setor é tão surpreendentemente incrível também que em 2022, sem sombra de dúvida, São Paulo já era referência em turismo de negócios. São Paulo é referência em turismo de negócios há muito tempo. Em 2023, nós tivemos um aumento de 10% nas feiras dentro de São Paulo, ou seja, algo que já era grande referência se tornando ainda maior. E os números que são gritantes do impacto disso para a cidade são 6 milhões de turistas para o setor do turismo de negócios. Quando a gente fala de São Paulo ser um dos 10 destinos mais procurados do Booking em 4 ou 5 meses dos 12 possíveis de 2023, isso está atrelado diretamente ao turismo de negócios, que é referência, e a esse crescimento, pegando de gancho para outra parte da pergunta, para o turismo de entretenimento, para os grandes shows e festivais. A gente brinca muito na SP Tours, fala São Paulo perdeu a vergonha de se divertir. Então, São Paulo também se diverte. Acho que o turismo de entretenimento cresceu muito, cresce ainda mais. Nossas estimativas dentro da SP Tours, do Observatório de Turismo, é que esse primeiro semestre de 24 tem um crescimento de shows com capacidade de atrair turista em 18% em relação a 2023, que já foi o melhor ano da história de São Paulo no que diz respeito aos shows, ao entretenimento, a esse turismo musical. E esse dado que você trouxe também é muito bacana, muito interessante. Uma entidade ligada à ONU classificou São Paulo como a capital mundial da música.
Então, Que legal isso. isso é muito bacana, uma vitória para São Paulo, que teve ano passado The Town, Primavera Sound, Lollapalooza, entre outros grandes shows como a Taylor Swift, e shows também nacionais que podem ter menos apelo na mídia porque são mais comuns, mas a gente teve um show do Thiaguinho, por exemplo, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, com 50 mil pessoas. A gente tem shows nacionais que também impactam muito nossa economia. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas na Neoquímica Arena para o show do Thiaguinho. E shows assim nacionais acontecem 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Também tem um impacto muito grande. A nossa música também é, com certeza, um ponto muito forte do Brasil e de São Paulo. Isso é. Eu não sei, tem um dado que a Ubraf falava isto há um tempo atrás, que São Paulo tem um evento a cada 6 minutos. Esse número é pactuado pela seguinte observação. Mais do que 50 pessoas que se reúnem numa sala de convenção de um hotel é um evento. Sem dúvida. Então, nós estamos falando de um evento a cada 6 minutos. Eu acho que é difícil bater esse recorde de São Paulo, né? Também acho. Eu acho que assim, não sei na China e na Índia, que a gente tem bilhões e bilhões de pessoas, imagino eu que nem outro lugar. Sobre eventos, a gente pensar só na SP Tours, a SP Tours é hoje uma das 5 empresas que mais faz eventos públicos no mundo. A SP Tours fez em 2023 3.607 eventos. Isso dá uma média de quase 10 por dia. Claro que nós não fazemos... Só da SP Tours. Só, e assim, produzidos pela SP Tours. Não estou falando dos apoiados. Produzidos. Então, eventos públicos produzidos por nós. Se a gente pensar que a gente não faz evento todo dia, no dia 12 de outubro do ano passado, o Dia das Crianças, no dia, não estou falando feriado inteiro, estou falando no dia a gente fez 131 eventos. SP Tours, produzidos por nós. Então, isso só SP Tours. As feiras, bem como você disse, se você junta uma convenção, uma palestra, um workshop com 50 pessoas numa sala, sem sombra de dúvidas, isso é um evento. Porque tem um deslocamento, né? Tem um consumo diferente, né? Um comportamento diferente que impacta na economia. Com certeza, porque se a gente pensar do lado do turista, costuma vir gente de fora, pelo menos de fora da cidade, ou seja, do interior de São Paulo. Mas tem uma coisa muito importante também, que quando você tem esse tipo de evento, o cidadão de São Paulo também, seja no show, seja na feira, ele gastou algo que ele não gastaria. Ele pegou o aplicativo ou o taxista que ele não usaria. Porque muda o comportamento. Então, o impacto econômico que o cidadão tem sobre a própria cidade também é muito relevante. E tem que ser computado, né? E nem sempre as grandes marcas olham isso em São Paulo. Eles olham em São Paulo assim, São Paulo já tem um público com poder aquisitivo e um público grande, uma das maiores cidades do mundo, né? Que consome. E tem a maior rede hoteleira da América Latina, que consegue atrair turistas de fora. É o maior número de leitos da América Latina. O maior número de leitos da América Latina. Não tem dúvida. Inclusive, eu fiz uma entrevista recente no Carnaval, aliás, te procurei, você estava no evento do futebol americano, Sim. E na entrevista com o prefeito e com o Rodolfo Marinho lá, nos foi colocado que o Carnaval movimentou mais de R$1 bilhão para os cofres públicos. Quase 3 bilhões de reais o Carnaval. 15 milhões de pessoas na rua em 3 finais de semana. Eu estava falando que esse é o maior Carnaval do Brasil. O maior Carnaval do Brasil e, consequentemente, do mundo, né? Sim, porque é a maior festa popular do mundo. A maior festa popular, democrática e igualitária do mundo, sem sombra de dúvidas. Cultural, né? É incrível. Agora, Gustavo, 2023, então, foi um ano excelente para o segmento. E 2024 parece que vai seguir esse mesmo ritmo, né? Porque a gente tem aí no primeiro semestre previsto, por enquanto, cerca de 40 feiras, né, já fechadas, agendadas, 30 eventos internacionais, pelo menos, e 20 nacionais em termos de shows. É isso mesmo? Vai nesse mesmo ritmo de 2023? Com certeza. Tinha-se uma dúvida se o período pós-pandêmico existia uma demanda reprimida e por isso o setor estava respondendo rápido. Foi um setor muito achatado durante a pandemia, nós sabemos, e muito orgulho dialogar e fazer parte desse setor que é muito resiliente e combativo e se inovou para manter-se vivo. E agora está mais forte do que nunca. Essa demanda reprimida passou. O que aconteceu em 2023 é realidade. E eu acredito que 2024 vai ser ainda maior. Repetindo, 2023 já seria lindo, mas eu acredito que vai ser ainda maior. Eu acho também que é como a gente tem que trabalhar. Eu acho que o setor público tem que pensar dessa forma. Então, assim, nós somos perfeitos em 2023? Não.
Seremos em 2024? Também não. A gente tem que evoluir ano após ano. E a gente tem que facilitar o privado de realizar os seus eventos, seja o show, seja a feira de negócios, seja o turismo gastronômico que cresce em São Paulo. A gente tem que ser sempre um facilitador. Porque o retorno que o público tem, o retorno que o poder público tem, o melhor possível, é um dos pontos fortes do nosso setor. É geração de emprego e renda. Pronto, isso aí só aí já é um impacto positivo enorme. Nossa, muito. Isso é uma cadeia que gira, que as pessoas têm que entender. Você pode não ter ido naquela feira ou naquele show. Só que aquela feira e aquele show impactou o motorista de aplicativo ter mais corrida, a rede hoteleira está mais lotada, consequentemente o bar e o restaurante que teve mais público contratar mais garçom. E isso tudo é uma cadeia que faz o setor de serviços de São Paulo hoje ser o que foi em outro momento o café e a indústria. Se você pensar que o carro-chefe do Brasil é o agro, mas a cidade de São Paulo não é o carro-chefe da cidade de São Paulo. O segundo carro-chefe do Brasil é o setor de serviços. Qual é o principal carro-chefe de São Paulo? É o setor de serviços. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sem sombra de dúvidas. Então, é crescer ano após ano e é facilitar esse setor que é muito, muito inovador, estratégico, eficiente, a conseguir evoluir ainda mais. Gustavo, agora tem uma tendência que a gente percebe no mercado, que as feiras menores, com algum tipo de fechamento de um único nicho, começaram a eclodir. Então, por exemplo, antes você tinha a cosmética, que era uma feira da Alcântara Machado, que depois passou a ser da Reed Exhibition. Passaram-se a ter feiras, por exemplo, específico de estética, de cabelos, de bem-estar. Então, houve uma pulverização de pequenos eventos no lugar de grandes. Não quer dizer que os grandes não existam. Sim. Mas tem muito pequeno evento que pipoca na cidade toda, não é? Muito. E eu acho que isso é novamente o setor tomando iniciativa e não esperando para ficar para trás do que é o mundo atual. Eu acho que um médico nos anos 50, ele tinha uma especialização X. Hoje em dia ele tem a X, a Y, a Z. É cada vez mais no detalhe. Eu acho que isso nas diversas profissões e áreas que a gente vive é cada vez mais detalhado. Então ele é especialista em mão, não no braço inteiro, por exemplo. Né? Tô dando exemplo, não sou médico, tá? Sim, mas assim, isso é um fato. Então, existem as feiras mais nichadas e que são fundamentais também, como existem os shows e eventos também mais nichados. Isso faz parte de tudo. Existe o bar de São Paulo que só toca jazz e blues. Jazz e blues, jazz e blues não é o que vai tocar no Allianz Parque, mas aquele bar movimenta para um público que se sente atendido e é importante. São Paulo é uma cidade diversa. Essa é uma característica de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes e com suas peculiaridades. É uma cidade que tem tribos e nichos e que agrega o mundo. É a cidade com mais italiano fora da Itália, é a cidade com mais libanês fora do Líbano, é a cidade com mais japonês fora do Japão. E tem mais umas 3 ou 4 nacionalidades que eu não vou lembrar de cabeça aqui, que também São Paulo é a capital desse país fora desse país. Porque São Paulo acolhe e São Paulo entrega uma variedade de serviços, seja no turismo de negócios, seja no turismo de saúde, que São Paulo é muito forte. Vai nos principais hospitais de São Paulo e perceba quantas pessoas falam espanhol. São Paulo é referência no turismo de saúde da América Latina. Turismo de entretenimento e turismo gastronômico, por aí vai. São Paulo consegue oferecer para todos os nichos. A gente tem feiras para todas as empresas e setores, para todos os empresários e também empregados de qualquer área mundial. Pode escolher qualquer área. São Paulo vai te entender em algum momento. É impressionante. Isso é fantástico. Isso é um negócio fantástico. É uma cidade muito diversa e ainda tem potencial para mais, né? Porque você vê que, como o Cacá colocou, você vai ficando com feiras mais específicas sem deixar de acontecer as mais macros, né? Isso que é importante, porque você vê que isso é evolução, né? Não é uma substituição ali. Com certeza. De público. Com certeza. Isso a gente tá muito bem, o setor tá muito bem e é daí para mais. A gente sabe o quanto que dá para crescer ainda mais. E eu acho que isso é um trabalho todo do poder público e do setor privado, Sim. E os dois lados estão em uma sinergia muito grande para evoluir com a cidade, para conseguir fazer a cidade mais pujante ainda no nosso setor e se destacar ainda mais. A gente tem esse potencial.
Eu acho que a gente tem o potencial para se tornar uma referência global cada vez mais. Sim. E isso credibiliza também. O nosso setor ajuda, ao meu ver, a cidade de São Paulo a se credibilizar em outras áreas. Nós temos números na segurança que são fantásticos e quando tem evento eles melhoram. Isso é dado da PM, não é meu? Quando tem um evento num lugar qualquer que seja, melhora os números de segurança, porque quando você povoa, diminui. Então, indiretamente, o setor de turismo e eventos, ele colabora com a segurança de São Paulo. Não só isso. Se a gente traz um grande evento internacional, uma grande feira ou um grande evento esportivo, o morador de Europa, Estados Unidos, olha e fala, olha, São Paulo tem os mesmos eventos que eu tenho aqui. Lá deve estar num bom econômico, tem alguma coisa acontecendo. Vou aportar dinheiro no Brasil, em São Paulo. Deixa eu ver como está a Bovespa. Indiretamente, a gente traz investimento de fora. Sim, é uma vitrine, né? Uma vitrine. Com certeza. Credibiliza a cidade Sim. como um todo. E é muito legal. E esse movimento que está acontecendo hoje vai de encontro às grandes metrópoles, né? É o que a grande metrópole faz. Ela cada vez atrai mais, diferente de uma metrópole menor, mais acanhada. Agora, tem um tema muito importante. Tem, não dá para a gente deixar de falar, né? Gustavo, falando agora sobre a finalização das obras do AMB, né? Com Que está todo mundo certeza. na maior expectativa. A gente tinha uma previsão aí de ser no final do primeiro semestre e queria que você comentasse um pouquinho como se deu esse modelo do processo de concessão, né? Que acabou sendo escolhida uma empresa de origem francesa, a Sim, AGL. sim. Comenta um pouquinho para a gente. Olha, a concessão do AMB, depois da entrega das obras, na minha opinião, ela muda a cidade de São Paulo, que já é todo... Então, a gente está falando, a gente já tem feito tudo o que tem feito sem o novo AMB. O novo AMB, que as obras serão entregues agora no dia 28 de maio, inclusive parabenizar a GL, não só pela relação muito transparente, muito limpa que temos a SP Tours GL, Prefeitura de São Paulo, mas também pela celeridade e eficiência das obras. Você passa no AMB numa segunda, você passa na sexta, você vê a evolução, você vê outro AMB já. Você é testemunha viva do que está acontecendo, a transformação da cidade. E um equipamento icônico. Icônico. Era o melhor e mais importante. Eu andei, eu acho que umas 2 voltas em redor do mundo, se eu tivesse que falar quanto eu já andei dentro daquele AMB. Isso é verdade. 33 anos andando, então... Não, e a GL faz um investimento de 1,5 bilhão de reais para a reforma do Palácio de Convenções, do Centro de Convenções, do Palácio de Eventos. Isso é um marco para a cidade, que já está muito bem. Depois das obras entregues, a gente vai ter novamente no AMB o maior e melhor espaço de eventos da América Latina, na minha opinião. O espaço mais eficiente de eventos da América Latina. E isso coloca São Paulo ainda nessa evolução que a gente vem falando para mais. A gente tem expectativa de impacto econômico do distrito do AMB pós-reforma de 4 a 5 bi por ano de impacto econômico para a cidade só deste espaço. Então, os 17 bi do setor de eventos que a gente teve ano passado, vamos adicionar a isso que seja 4, que não seja 5, vai de 17 para 21 bi só por conta do novo AMB. Isso é fantástico. E do ponto de vista SP Tours, sem a concessão do AMB, que o projeto começou lá atrás com o prefeito Bruno Covas e o presidente, na época, da SP Tours, Rodrigo Kluska, que é diretor nosso e está com a gente hoje, finalizou com o presidente Ivan Budinski, na gestão já com o prefeito Ricardo Nunes, como prefeito, e a gente também pegando esse final, eu como presidente, mudou a SP Tours. A SP Tours deixando de ser locadora de um espaço que precisava ir para o privado, porque a manutenção não estava mais sendo paga pelo público de uma maneira eficiente. A SP Tours tinha um déficit orçamentário de 55 milhões. Pós-concessão e pós essa nova cara da SP Tours, como a agência, a diretoria de eventos e turismo da cidade, que além de realizar os eventos que é provocada, prospecta novos eventos. Então nós prospectamos novas feiras, nós prospectamos novos eventos esportivos, novos shows. A gente está falando de uma empresa que saiu de um déficit orçamentário de 55 milhões de reais para projeções superavitárias e um lucro de 48 milhões de reais. Em quanto tempo isso, Gustavo? Em 1 ano e meio. Que maravilha, hein? Meteórico, né? Em quase 2 anos. Parabéns. Inclusive, hoje, o dia que a gente grava aqui, a gente completa 2 anos de nova sede e amanhã eu completo 2 anos como presidente. Nossa, Parabéns. E uma gestão super eficiente.
Aliás, você teve uma escola maravilhosa, né? A época do Bruno Covas foi uma coisa assim, que eu sempre admirei muito o Bruno e toda a sua transparência de governo que ele aplicava. Não, um mestre, além de um grande amigo, mas um verdadeiro mestre. Aprendo com ele ainda hoje. É engraçado, às vezes a gente erra num ponto ou acerta em outro. Eu falo, O que ele faria? Não é assim, puta, ele me falou isso em 2018, eu não entendi. Agora eu entendo. Faz todo sentido. E o prefeito Ricardo Nunes também, que dá uma continuidade a esse trabalho do Bruno. E foi a pessoa que que identificou que a Espetures era o lugar onde eu poderia render mais, colaborar mais com a cidade de São Paulo e também evoluir mais. Isso foi uma visão do prefeito, mais que minha, inclusive. Quando ele fez o convite para a Espetures, fiquei muito lisonjeado, mas não era o que eu esperava. E o prefeito acertou, ao meu ver, e claro, ainda temos que trabalhar muito, mas sou muito grato aos dois por estar onde estou hoje. Que é muito legal, muito legal. Agora, me diga uma coisa, esse 1,5 bilhão de reais aportado pela GL para essa concessão, 30 anos, né? 30 anos. O que a gente imagina do que desse 1 bilhão vai ser usado para a construção da Arena São Paulo? O que esse projeto vai colocar no Brasil? Na rota dos grandes eventos, né? Então, aí acabou. Aí, em respeito a venues, a espaços, São Paulo não deve nada para nenhum lugar do mundo. São Paulo já tem no Allianz Parque um dos principais espaços de eventos e shows. São Paulo Expo, junto com a reforma do AMB, fora outros também, o Expo Center Norte, etc., também já tem. Né? A gente tem o Pacaembu concedido, o Anhangabaú concedido, que também conversam muito esse público. O que falta? Falta uma arena indoor. Sim. Porque com uma arena indoor, a gente consegue fazer o que não dá para fazer nem no Allianz, nem na Neoquímica, nem no Morumbi, que são eventos cobertos. Existem eventos que só podem vir se forem cobertos. Então, uma NBA, um aberto de tênis, eles só podem vir se for num espaço indoor. Essa pergunta que você fez é muito legal de ser respondida e é um grande ganho para São Paulo também. Esse 1,5 bilhão de reais de investimento da GL é para o Palácio de Convenções e para os pavilhões, reforma. Fora a arena? A arena é extra. Então vamos ter mais um aporte. Mais investimento. Nossa, E a arena não estava nas obrigatoriedades. A arena é um extra. Então, é uma parceria. A GL será beneficiada, com certeza. Sem dúvida, e nós também, porque todos. teremos 12,5% da receita. A GL, em parceria com a OVD, que é a maior empresa de construção de arena do mundo, e em parceria com a Live Nation, que é a empresa responsável aí hoje por 70%, 80% dos shows mundiais, essa parceria primeira com 3 gigantes do setor, que se complementam muito, e é um verdadeiro presente para a cidade de São Paulo. Claro, as empresas também terão seu retorno, isso também por conta da cidade, mas a arena é um extra, um senhor extra para essa concessão que já seria um sucesso sem arena. Então esse número de 4 bi de impacto econômico anual pela reforma é sem contar a arena. A arena que deve ser entregue em 2026, no primeiro semestre de 2026, ainda está em processo de licenciamento, mas tudo correndo muito bem. E assim, parabenizar muito as 3 empresas, GL, OVD e Live Nation, por toda a condução, toda a transparência. É uma concessão muito, muito legal de se trabalhar e além dessa relação transparente e eficiente, a gente aprende muito junto no dia a dia, mas todos os lados estão igualmente dedicados em fazer as coisas acontecerem. É muito legal, muito legal. E, inclusive, quando você fala fisicamente, onde será a arena? Será logo depois da concentração do samba, antes da Marginal. Então, aonde era a engenharia da Espetures, quando o AMB era nosso. Então, é no final do sambódromo? Você tem o hotel aqui no lado esquerdo, sim. Atravessa a rua, vai ser ali, com vista para a Marginal. Nossa, que legal. Vai ser bem legal. Vai ser maravilhoso. Eles apresentaram um projeto para nós e para o prefeito. O projeto é lindo. Arena para quantas pessoas? Para 20 mil pessoas. É uma arena que ela não deve nada para as principais arenas do mundo. Então, quando a gente fala da Arena de Londres, a arena onde Los Angeles Lakers joga em Los Angeles, a Arena de Nova York, a arena vai ser nos mesmos modos. Quando eles mostraram a planta, eu já tive a experiência de ir em algumas arenas dos Estados Unidos e, assim, é exatamente aquilo. São Paulo não vai dever nada para nenhuma arena mundial.
A empresa que está construindo a arena, que é a Ovidia, é a maior empresa de construção de arena do mundo. E é muito legal, sensacional. Isso vai ser um ganho enorme, né, para a cidade. Eles construíram a última arena de Nova York, que é em Long Island, na verdade, que é o Prudential Center. Não. É a UBS Arena. Salvo engano, foi $1,5 bilhão. Um espaço incrível. Eu tive a oportunidade de ser convidado por eles para ir lá conhecer. E eles estão com o mesmo know-how, mesma ideia para São Paulo, trazerem uma arena 100% moderna, modular. Então, é uma arena que vai conseguir receber, por exemplo, feiras, convenções também, e uma arena que vai conseguir receber um jogo da NBA, por exemplo, que seria um sonho. Inclusive, nessa coisa de serviços, eu acho que um dos itens importantes que, às vezes, as pessoas não dão muita conta, só dão conta quando precisam, é a alimentação. Alimentação, eu acho que é um item muito importante nas feiras, né? Concordo. E aí eu acho que a GL tem uma responsabilidade grande de poder colocar, quem sabe, fazer o mesmo processo que eles fizeram lá no Imigrantes, com a escolha de um grupo lá do Eldorado, que foi muito bem, né? Eu acho até que deveria ser eles mesmos para fazer isso. Eu não sei se é uma coisa que a GL tem que saber, né? Sim. Mas porque é um negócio importantíssimo a alimentação, né? Concordo, porque nisso entra da experiência de quem vai ao evento. Claro. Qualquer que seja o evento, você precisa ter uma estrutura que garanta o conforto para a pessoa ficar no evento. Então, isso vale para... Segurança alimentar. Com certeza. Isso muda a experiência da pessoa, isso é o que dita também muito da pessoa voltar ou não voltar, pessoa ficar mais horas ou menos horas. Então, assim, não, lá eu não como. Lá não dá. Então, fico menos tempo, almoço fora. Lá me atende. E a GL, que está 100% focada nisso, a GL é uma das maiores empresas de eventos do mundo também. Aliás, o próximo podcast, se eu não me engano, não sei se é o próximo ou outro, vai ser com o pessoal da GL. Legal. O William e o Akin Aribe. Legal. Vão fazer aqui um... Legal. É o próximo. Legal. Então, tá. A gente tem escutado bastante que cada evento é um shopping que se monta, né? E aí a alimentação é um item muito sensível de segurança, sensível, né? E tem uma segurança logística aí também complexa, né? É básico. É isso. Agora com você. Gustavo, e 2024? Quais são os planos? A gente sabe que vai ter aí a Fórmula 1, a gente vai ter o EC também, né? E São Paulo, né, sendo a cidade aí que recebe evento de automobilismo, fazendo história no mundo. Como é que você vê esses eventos? Olha, isso mesmo? É isso mesmo. São Paulo se torna em 2024 a primeira cidade do mundo a receber as 3 principais categorias da FIA. Isso nem Londres, que em outro momento foi considerada a capital mundial do automobilismo, já teve em nenhum momento de sua história. Então, além de todo o histórico do Brasil no automobilismo, que já nos credencia para ser a capital mundial do automobilismo, São Paulo conseguir isso nesse ano com Fórmula E, WEC e Fórmula 1, que são as 3 categorias, definitivamente crava São Paulo neste patamar. E a procura por ingressos para os eventos é, assim, fantástica. E entra naquela cadeia que a gente tanto fala, que esse impacto econômico gera, inclusive para quem não vai no automobilismo, um impacto positivo e direto, e assim, isso é fundamental para a cidade. A gente tem também nesse ano 2024 pela primeira vez um jogo da Liga de Futebol Americana dos Estados Unidos, isso da NFL, no Hemisfério Sul. Nunca teve um jogo no Hemisfério Sul e São Paulo se torna aí a capital também desse esporte na América do Sul, na América Latina nesse ano, porque já teve no México, mas não tem mais. E se a gente pensar em número de fãs, é o segundo país fora dos Estados Unidos com maior base de fãs de futebol americano, só atrás do México, Brasil. Olha, só não ideia. Também não. Isso só mostra, confesso que eu que amo o esporte não sabia. Isso só mostra o como temos nichos muito grandes em São Paulo. Né? Muito grandes. Não, é incrível. Claro, vai crescer ainda mais. Mas hoje já atende muito. Eu tenho certeza que esse jogo da NFL na Arena Corinthians, os ingressos serão esgotados rapidamente e se tivesse 200 mil lugares, esgotariam 200 mil lugares. E isso está previsto para setembro? 6 de setembro. Ou novembro, é isso? Não, era antes, mas confirmou a data há 2 semanas. Será no dia 6 de setembro, uma sexta-feira.
Com quais times? Philadelphia Eagles é um dos times, o outro time ainda será divulgado. Parte muito boa para nós. Duas coisas que eu acho que a NFL mostrou um respeito muito grande pelo Brasil e para São Paulo. O Philadelphia Eagles é um time que disputa título, então a gente não está recebendo um time de fim de tabela, isso é muito importante. E o número 2 a NFL não faz um jogo numa sexta-noite há 50 anos. Eles quiseram fazer o jogo de São Paulo na sexta para ser o único jogo do dia, ou seja, transmitido em todos os estados americanos. Olha que legal, hein? Exato, isso privilegiando a imagem da cidade de São Paulo. O respeito deles, e não só deles, também quando a gente fala das 3 categorias de automobilismo, das 3 da FIA, o respeito dessas 4 grandes marcas com o Brasil e com São Paulo é muito prazeroso ter reunião com eles. Porque, às vezes, antes de eu dar um dado positivo nosso, eles já falam. Então, por exemplo, a NFL, eles falaram, a gente sabe, a maior rede hoteleira da América Latina são vocês. E uma coisa que vem de encontro ao que você estava falando, um universo que se abre para novos produtos, para comercialização de novos produtos que vão acontecer. Com a história do futebol americano, é o capacete, os adereços, a roupa, não sei o que, é uma outra indústria, cadeia, né? Uma cadeia de negócios que vai gerando e assim vai, né? E aqui no Brasil, como o brasileiro tem uma tendência ao esporte, né? Ele gosta do esporte, está no DNA do brasileiro, para isso aí virar uma mania, vai ser rápido. Não, com certeza. A gente já vê os números crescendo, os números de consumo, por exemplo, do futebol americano, da NFL por aqui. E um dado muito legal que também me surpreendeu positivamente, teve o Super Bowl, que é a final deles, que é o evento de maior audiência no mundo, só é batido pela final da Copa a cada 4 anos. 47% da audiência feminina. Olha, isso me surpreendeu muito porque no futebol não é 47%. Não. No automobilismo não é 47%. É bem menos, É né? bem menos. Será que a nossa modelo brasileira tem alguma participação nisso? Acredito que a Gisele Bündchen e a Taylor Swift ajudam, porque eu fui pra lá, teve muita gente me mandando assim, espero que o time do namorado da Taylor ganhe. Eu falei, pô, o namorado da Taylor chama Travis Kelce, o cara é bom pra caramba. Mas eu acho que isso, e eu acho que assim, é um trabalho deles de comunicação também. Eles são muito bons nisso. Em não... Embora seja um esporte de muito contato, não seja um esporte machista ou algo do gênero, mas eu achei esse número muito legal, muito interessante. Quebra um paradigma, né? E o flag, que é o futebol americano sem contato, ele vira esporte olímpico em 2028. É como se fosse um rouba-bandeira com regras de futebol americano, mas sem pancada. Sei. O feminino do Brasil é o 4º melhor do mundo. Ficou em 4º no mundo. Não tinha ideia. A gente não tem ideia. Isso é muito Mas precisa ser interessante. mais divulgado, né? Exatamente. Então, é aquele trabalho de ir crescendo. Mas isso, pra mim, que gosto muito do esporte aí como pessoa física mesmo, me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente é o 4º melhor do mundo no feminino de flag. Fiquei muito feliz mesmo. Trabalhando inclusão, diversidade, sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, você tinha alguma coisa eu tenho uma sobre... pergunta, Gustavo, que você trouxe, né, as reuniões aí que você e nosso prefeito Ricardo Nunes tiveram com esses donos de equipe, digamos assim, né, e que eles ainda viram mais potencial de desenvolver outros projetos aqui na capital. Então, é isso mesmo? É isso com certeza. A gente tem hoje uma via de mão dupla que facilita muito o nosso trabalho, que é nós vamos atrás dos grandes eventos mundiais, prospectá-los e tentá-los trazer para São Paulo. E os grandes eventos ou artistas mundiais também, quando pensam em América Latina, pensam em São Paulo. Então, eles também nos procuram para trazer outros eventos, e os eventos que vêm também têm interesse de fazer mais. Então, quando a gente fala da Fórmula E, por exemplo, a Fórmula E tem sua 2ª edição agora no dia 16 de março. Existe uma tratativa para a abertura da próxima temporada ser em São Paulo. Isso é um extra, isso é um ainda a mais para o evento. Relação com eles também fantástica. A UEC voltando para o Brasil e a UEC fazendo um investimento muito grande no comercial também para firmar cada vez mais aqui no Brasil. Além da Fórmula 1, que é inacreditável. A Fórmula 1 acaba, libera-se os ingressos logo depois, esgota em minutos. Todo mundo quer ir na Fórmula 1. E acho que da NFL também. A gente tem esse jogo dia 6 de setembro. Eu não tenho dúvidas que se a gestão da Prefeitura de São Paulo continuar eficiente como está
continuar na linha que segue desde 2017, eu não tenho dúvida que a NFL faz o primeiro jogo para depois fazer mais 10, mas se Deus der 30, 40 anos consecutivos por Então aí. a ideia é ampliar mesmo A ideia as é ampliar. parcerias. Ampliar. Eu acho que assim, a gente primeiro tem, claro, uma responsabilidade, um dever de realizar muito bem esses eventos Sim. que a gente plantou lá atrás e colhe nesse ano. Uhum. O jogo da NFL tem que ser perfeito. A WEC tem que ser perfeita. A Fórmula E tem que ser perfeita. Mas com certeza a ideia é evoluir. Tem uma expectativa, né? A ideia é evoluir. E eu acho que vai ser um verdadeiro sucesso. A NFL me disse que o jogo de Munique vendeu mais ou menos em 48 horas os ingressos. Eu falei pra eles, olha, eu acho que vai vender em 12 horas o nosso. só que eu falei com uma gordura, eu acho que são 3 horas. Eu duvido que dure mais de 3 horas. Duvido. Eu acho que sim. Se fosse o 8º jogo, até poderia. É o primeiro e único. Primeiro vai ter uma... É o primeiro jogo da história do Hemisfério Sul. Então vai A vir Austrália gente, nunca vai teve. vir gente de outros países. E tem que ser muito bem divulgado também. Muito né? bem divulgado. Porque a divulgação, né? A venda depende muito disso, Muito. né? De enaltecer. E o próprio americano vir. Eu tenho um palpite para a NFL, uma estimativa minha, tá? A NFL acredita que 10% do público do estádio será americano. Isso daria 4.800 americanos nos 48 mil possíveis da Arena Corinthians. Eu acredito, claro, acredito na estimativa da NFL, respeito Sim. muito. Se nós tivermos 1.000 americanos no estádio, que eu tenho certeza que teremos, será o maior deslocamento de americanos para São Paulo por conta de um evento na história. Nunca teve, nem na Copa. Nossa, nunca Por teve. conta de um evento que dura um dia. Porque assim, a Copa do Mundo dura um mês. É. A gente tá falando de um dia. Concentra, né? A gente tá falando de um dia. Fora os outros países não. vizinhos. Fora né? Argentinos, América do Sul. América do Sul. América do Sul é... Não, inclusive o pessoal da América do Sul, quando a gente fala essa notícia, fala, não, fala pros americanos que eles têm todo dia. Manda ficar lá. Deixa pra gente, eles vão pegar nossos ingressos. né? Mas é Pessoal bom fala- porque vai, né, acabar tendo uma sem expectativa de fazer mais eventos. Sem dúvida, sem dúvida. E esses eventos trazem outros eventos satélite. A vinda da Fórmula E para São Paulo faz a Semana da Sustentabilidade que acontece na Semana da Fórmula E. Que além de tudo, o evento tem a pauta de mobilidade elétrica como carro-chefe. A vinda da WEC faz uma série de shows na semana acontecerem também. A Fórmula 1 é a mesma coisa. E a NFL, o ano inteiro nós, poder público, faremos eventos para consolidação do futebol americano no Brasil. E no mês antecedente, a NFL vai ter ativação, experiência por São Paulo o mês todo. Nossa, Vai que ter legal. muita coisa. Muito, muito legal. Excelente, né? Eu acho que eu gostaria demais de poder deixar claro para você que foi um enorme prazer te convidar para esse podcast. Foi muito, eu acho que ilustrou para as pessoas a importância do trabalho da SP Tours, a importância da nossa cidade como um todo. E eu queria deixar uma coisa clara para você. Eu quero um compromisso seu para a gente, quando você precisar, vem para cá, ou aqui, ou no nosso programa, no Feiras Negócios, que a gente quer muito abrir as portas para poder falar de coisa boa. Eu não gosto de falar de coisa ruim, né? Eu gosto de falar de coisa boa. Eu faço isso há muitos anos e quando eu vou nas feiras eu quero falar do sucesso, das novidades, vanguardas, e assim eu quero falar da SP Tours. Não, obrigado. Para mim, um prazer, uma honra também estar aqui. É muito importante para nós esse espaço. Acho que é muito importante, acima de tudo, para o setor e para o cidadão de São Paulo. Da mesma forma, também eu me deixo 100% à disposição, 100% aberto para vocês aqui, falando também com o nosso setor, o que precisarem. A ideia é que a SP Tours consiga sempre ser um facilitador para o privado organizar os seus eventos, além de conseguir organizar os melhores eventos públicos também. Gustavo, foi um grande prazer. Parabéns pela tua gestão. E você que ficou com a gente, o nosso podcast acontece toda quinta-feira, às 15 horas. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, para você não perder nenhum convidado tão bom quanto foi Gustavo com a gente aqui hoje. Obrigada pela audiência e até a próxima. Então, esse foi o nosso terceiro podcast. Né? Nós fizemos com a família Alcântara Machado, fizemos com Paulo Ventura da UBRAF, do Center Norte, agora com o Gustavo Pires, e o nosso próximo será com o grupo da GL, que vai falar sobre o distrito AMB, vai falar de muitas coisas interessantes que você não pode perder. Mas acompanhe a gente,
É o Feiras e Negócios Podcast, nas nossas mídias sociais. Vai ser um prazer recebê-los. A gente vai. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Muito obrigado a todos Gustavo. vocês. Obrigado.